Quando uma pessoa ela sofre um acidente quando criança, ela perde um órgão, por exemplo, um olho, isso seria uma expiação? Nem todas as doenças que a gente passa na Terra são expiatórias. Nós podemos ter doenças expiatórias, doenças provacionais e doenças missionárias. As doenças expiatórias são aquelas que acontecem conosco em função de culpas do ontem. E muito frequentemente nós nos revoltamos, não aceitamos, nos debatemos contra elas. Isso não é uma regra absoluta, mas há uma tendência de que as expiações elas sejam mais sofridas para quem passa por elas. As doenças missionárias são aquelas em que o indivíduo, a partir daquela experiência, ele demonstra o exemplo de como viver, de como experimentar aquilo, porque são almas numa condição espiritual diferenciada e que, na dinâmica da vida, elas passam por essas experiências para deixar uma lição para nós. Então, você tem pessoas que são doentes, que possuem algum tipo de enfermidade, e essa enfermidade que essas pessoas têm não decorre de uma dívida do passado, decorre, na verdade, de necessidade que nós temos de ver o exemplo de alguém. E já que você falou do olho e falou de 3 anos, eu vou contar uma história para você. Houve um garoto que o pai dele trabalhava como fazedor de sapatos. E quando ele era garoto, ele foi na oficina do pai para mexer num objeto que era a pespontadeira. É um negócio que a gente bate para fazer aqueles enfeites no sapato. E batendo com a pespontadeira no sapato, bateu no couro, voltou, pegou no olhinho dele. Ele tinha 3 anos de idade. Pegou no olhinho dele e inflamou, infeccionou. Faz tempo isso. Infeccionou, não tinha antibiótico, não tinha remédio na época, ele ficou cego de um lado. Perdeu a visão de um lado. Só que a bactéria que pegou no outro, passou para o outro olho. E em pouco tempo, o garotinho ficou cego dos 2 olhos. Ele ficou cego. E ele começou, em função da cegueira, a ter que ir para as escolas, para ter que aprender nas escolas do cego a ler. E naquela época que ele viveu, o livro de cego, as letras eram desse tamanho, então o S, ele passava a mão no S, assim, isso aqui é um S. Aqui é um A, passava a mão no A. Então, imagine o peso dos livros, a dificuldade que era para que uma criança cega lesse. E ele, cego, ele criou um alfabeto para que cegos lessem. O nome dele é aquele que criou a leitura em braille. Ele ficou cego, e foi como cego que ele criou esse alfabeto que hoje é usado pelo mundo inteiro. Ele dizia que a cegueira foi o grande instrumento que deu a ele a possibilidade de libertar os cegos da escravidão. Mas o triste é que o alfabeto dele nunca foi reconhecido com ele em vida. Ele lutou várias vezes e não conseguiu. Depois da desencarnação dele, é que começou a se usar o braille, e hoje ninguém discute que é o melhor instrumento para a leitura dos cegos. Ele não viu em vida o sucesso de sua ideia. Isso também mostra mais uma característica dos missionários. Eles nem sempre veem o sucesso de suas ideias. Thomas Alva Edison, que era um grande inventor da lâmpada elétrica, do gramofone, fez 400 inventos, quando tinha 9 anos de idade, vendia jornais. E quando chegou na estação de trem para pegar o trem estava partindo e ele correu para o trem, e o rapaz tomava conta do trem, quis pegá-lo para colocá-lo no trem, pegou pela orelha e puxou ele pela orelha para que ele subisse. Ele deslocou um processo dentro do ouvido dele, ele ficou surdo de um lado. Mas mesmo surdo de um lado, ele fez tudo o que fez. Com um só ouvido, ele criou o gramofone. Então, veja como que pode, né? A gente vê pessoas como nós, que temos todas as faculdades em plena atividade e não conseguimos deixar na Terra nada de significativo.